Olá, gente, tudo bem? Como estão vocês? Um abraço a todos. Sexta-feira, você sabe, circula o Pitoco. Isso faz já quase 28 anos. A edição número 2464 está aqui comigo e fala da influência da Igreja Católica nas eleições em Cascavel, tanto na majoritária quanto na proporcional. Nunca os padres se envolveram abertamente como foi na eleição desse ano. Perguntei se isso é uma labuta para reduzir a influência dos evangélicos no parlamento ou na política e tal. O pessoal sai meio de lado nas respostas, mas o fato é que os padres elegeram o vereador mais votado da cidade, inclusive o mais votado nominalmente da história de Cascavel, fez mais votos que o Guerino Zotti, que era presidente do IPMC lá 28 anos atrás. O Tiago Almeida, conhecido nos corredores da Câmara como Tiazinho dos Padres, olha só. Além dele, outros apoiados por sacerdotes e leigos também foram eleitos com expressiva votação. A garganta não está boa hoje, vocês me dão uma licença e um perdão, né? Tem que tomar uma aguinha de vez em quando, dar uma tossida. Mas nós vamos seguir em frente. Gente, eu recebo hoje, cascavelense, nato, Luiz Fernando Pereira, que após uma longa caminhada no direito, a gente fala longa sempre entre aspas, porque também é um jovem, né? Luiz Fernando é 3 anos mais jovem que eu. Não tem problema de dizer, começar a sua apresentação, Luiz Fernando, dizendo que você é filho do Mário Pereira, ex-governador, não é? Que tem gente que fala, poxa, pera, o Mário Pereira que é meu pai, não é eu que sou filho do Mário Pereira, não é? Mas o Mário Pereira teve toda uma caminhada em Cascavel. Luiz Fernando saiu daqui aos 12 anos, é isso, foi a Curitiba acompanhar o pai, deputado estadual na época. Luiz Fernando, eu vou deixar aqui, ao agradecer a sua presença, que você faça uma breve apresentação da sua passada por Cascavel. Não vale contar das artes lá no Marista, tá, Luiz Fernando? Que agora a gente precisa de uns votinhos aí para a OAB, de repente pode danificar a imagem. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Jairo. Primeiro, não tem nenhum problema em me apresentar como filho do Mário Pereira, porque para mim é um orgulho muito grande. Sabe que eu tenho rodado o Paraná em campanha à presidência da Ordem e é raro o lugar que eu não vá, que não chegue lá um advogado mais antigo, mais experiente e venha falar comigo, conhecer o meu pai, sempre com referências elogiosas. Então, eu tenho muito orgulho de ser filho do Mário e da Marlene, porque deixaram uma história bacana por onde passaram. E por conta deles eu sou cascavelense, né? Nasci aqui em Cascavel, fiquei aqui até os 12 anos no Colégio Marista e no Tuiuti. Hoje o lançamento da campanha vai ser no Country, meio a contragosto, porque eu sou mais do Tuiuti, embora frequentasse também lá. O Country eu tive aqui em Cascavel uma passagem que não se resumiu apenas ao período em que eu morei aqui. Quando eu fiz meu título de eleitor, eu já morava em Curitiba há 6 anos, mas eu fiz aqui em Cascavel. Só transferi muito tempo depois, porque a minha mulher, na época, faz aniversário no dia 1º de outubro, então eu tinha dificuldade em votar, depois transferi o título para Curitiba. Mas sempre mantive uma relação muito próxima aqui com Cascavel, com amigos, parentes. Então, para mim, voltar aqui para lançar a candidatura à presidência da Ordem é um orgulho enorme. Bom, o Mário, gente, como eu já escrevi sobre o Mário no jornal, houve uma época em que eu acho que a pedido do Luiz Ernesto foi feito um busto para o Mário Pereira, né? Um busto. Mais que merecido. O Mário Pereira é o pai da Unioeste na configuração que está hoje, né? Isso tem que admitir, não tem como você jogar isso de lado, né? Só que aquele busto ficou correndo por aí e eu perguntava, mas cadê a cabeça do Mário? No jornal, inúmeras vezes. Onde vão colocar e tal, fazia uma brincadeira ali do jeito que a gente faz no jornal e mais descontraído, até que encontraram um lugar para o busto do Mário lá na Câmara Municipal. Eu tenho uma foto com o Mário no dia que foi instalada lá. E o busto do Mário voltou às páginas quando o Pitoco, da semana passada, fez um texto de humor falando sobre mais uma intercorrência com o busto do Mário Pereira. Mas isso a gente deixa para outra hora. Luiz Fernando, eu sei que a pauta é a eleição na Ordem, mas temos que dar uma passadinha em alguns outros assuntos primeiro, porque em algum momento, de alguns meses atrás, lá na virada de governo, na República, chegou para mim a informação que um dos nomes cotados para o Supremo é Luiz Fernando Pereira, de Cascavel. Bom, Toledo já tem um representante, né? Então, não seria tão injusto assim. E todas as qualidades estão aqui a essa mesa para respaldar, não é? Luiz Fernando, é uma função
que 100 milhões de brasileiros gostariam de ocupar, mas tem 11 vagas só. De onde surgiu essa conversa? Ou você está ouvindo pela primeira vez agora aqui Não, comigo? eu já tinha ouvido essa conversa, mas ela, ainda que seja uma especulação boa, né? Mas, de fato, isso não estava na pauta, pelo menos nunca chegou ao meu conhecimento. Mas dizem que essas especulações não devem ser desmentidas quando são boas. Né? Mas, de fato, na vida real isso não aconteceu. Pois é. Mas o fato é que o Luiz Fernando atuou no direito eleitoral com grandes nomes da República, ou pelo menos com nomes muito projetados. Não estou aqui dizendo se são bons ou ruins, não cabe isso. Mas Beto Richa, Gleisi Hoffmann, né? E mais, pessoas que recorreram aos serviços do Luiz Fernando no direito eleitoral pelo seu notório saber. Não é, Luiz Fernando? Você atua bastante nessa área. Ainda atua, imagina. Atuei. Hoje atuo menos, o escritório foi para uma outra área, mas eu tenho muita relação acadêmica com a matéria. Eu fui presidente da Academia Brasileira de Direito Eleitoral durante 2 anos. Publiquei muito sobre o tema. Advoguei em casos que deram repercussão, um dos quais agora na campanha da OAB tem sido invocado. Eu advoguei para o presidente Lula no Tribunal Superior Eleitoral. Antes disso, ou depois disso, desculpa, advoguei no caso do Michel Temer, e nós advogamos hoje para o PL do Bolsonaro aqui no Paraná. Então, e às vezes as pessoas confundem a minha advocacia com as minhas posições políticas. É como se um criminalista fosse confundido com o homicida que defende. Eu sempre digo que a figura do advogado não se confunde com a do seu cliente. Mas, enfim, em campanha essas coisas vêm. Mas eu tenho esclarecido que a gente deve deixar fora esses debates de política partidária da eleição da ordem. Eu tenho orgulho de todos os clientes que eu defendi. Gostem ou não gostem dos clientes, o fato de ter sido procurado para casos importantes, de nomes importantes, para mim, é orgulho, e é orgulho para qualquer advogado. Será que seria um passo natural, uma vez eleito, lógico, em combinar com os russos, como dizia o Garrincha, né? Um passo natural, o Luiz Fernando Pereira, de Cascavel, se tornar ou disputar a presidência da ordem em âmbito nacional? Olha, é difícil, Jair, porque bom, primeiro a minha ideia é disputar aqui o Estado mesmo. Eu nunca cogitei isso, e eu tenho uma crítica muito forte ao Conselho Federal, porque lá a eleição não é direta. A eleição é indireta e é um sistema feito para não funcionar. Há 10 anos, mais propriamente há 11 anos, eu publiquei um texto sobre o tema, dizendo que o sistema eleitoral da OAB do Conselho Federal estava apodrecido e era feito para ter chapa única sempre. Eu falei isso em 2013, Jairo. De lá para cá só teve chapa única. Então mostrou que eu estava certo. Eu vou, sendo presidente da OAB Paraná, lutar contra o sistema eleitoral apodrecido do Conselho Federal, exigindo eleição direta ou, no mínimo, uma mudança para que ele funcione. Hoje não funciona. Você acha que há uma desconexão entre as decisões que toma o tal do Conselho com a base? Não há absoluta desconexão. Absoluta desconexão. Eu estou vindo aqui para Cascavel, é o 8º município que eu visito. Estou indo a escritórios da advocacia, vim de um escritório da advocacia, agora vou a outros em Cascavel. Isso me dá legitimidade política e responsabilidade em relação ao que eu vou fazer depois. O Conselho Federal não pede voto, não tem legitimidade política e não dá satisfação para ninguém. Portanto, quando o Supremo Tribunal Federal faz algo que seja repreensível, não tem quem questione, porque o Federal não tem legitimidade política para isso. Luiz Fernando, você vai ter que ter 3 orelhas, não é 2, viu, cara? Porque visitar escritório de advocacia é ouvir discurso, né? E advogado gosta de discursar. Bom, é o papel de vocês, né? Eu estou tirando aqui, dando uma descontraída, mas alguns passam um pouquinho do limite, né? Vamos lá. Você citou o STF. Você acredita que as penalidades aos vândalos, vamos colocar as palavras como elas são, né? Aos vândalos que quebraram, né, o Centro Cívico de Brasília, elas são desproporcionais? 17 anos de cana é muito, Luiz Fernando. Você acha que, de alguma forma, o ministro Alexandre de Moraes está exacerbando suas funções? Ou existe um meio termo aí, Luiz Fernando? O que você pensa a respeito? Eu acho que essa pergunta não é de marca X. Ou seja, não é assim, ou tudo ou nada.
O que eu acho é o seguinte, sim, o ministro Alexandre está exacerbando. Isso é assim, inquestionável, inquestionável, em vários movimentos. Podia citar o Twitter, por exemplo. É uma questão de proporcionalidade. Não precisava ter colocado abaixo a rede. Então, o ministro Alexandre, quando acerta, erra na dose. No tema das penas, foi inacreditável que todas essas pessoas tenham sido julgadas em instância única, em julgamentos virtualizados, em muitos casos sem sustentação oral. Enfim, eu acho que o ministro Alexandre se sentiu empoderado a partir do 8 de janeiro. Ele tomou algumas medidas no TSE que já, digamos, flertavam com uma atuação fora dos limites constitucionais. E essas acusações vieram contra o ministro Alexandre. Quando aconteceu o 8 de janeiro, ele quis validar tudo o que tinha feito para trás e ganhar crédito para tudo que queria fazer para frente. E eu acho que ele passou da conta em muitos pontos, sem dúvida nenhuma. Você acha que cabe a alegação de que esses que estão sendo condenados agora, alguns inclusive fugiram para a Argentina com tornozeleira e tudo, né? Agora a justiça brasileira deve pedir a repatriação desses condenados, né? Você acha que de alguma forma, e olhando o perfil desses réus, aqueles que incentivaram de algum modo nas redes sociais com discursos de ódio ficaram isentos de qualquer punição e, digamos assim, a massa de manobra, não é? Os bobinhos, né, que embarcaram no ônibus e caíram nessa furada. Você consegue perceber isso, Luiz Fernando? Que parece que existem aí duas castas, né? Uma inferior, né, que está levando penas absurdas até, não é? E uma galera que jogou lenha na fogueira para que isso acontecesse e parece estar passando impune por esse processo. Eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda, né? A gente viu aí essa semana, tem novas revelações. Eu acho que o Supremo vai ter seu tempo aí em relação a outros personagens. Porque, veja, uma coisa é preciso deixar claro, não é porque eventualmente a gente discorde das penas impostas daqueles que na verdade foram massa de manobra ou possam ter sido massa de manobra, que nós devamos passar pano em relação ao que aconteceu, né? Nós não podemos tolerar nenhuma tentativa de virada de mesa no Brasil. A gente tem um compromisso com a democracia. Esse compromisso é claro e ninguém pode colocar em dúvida isso. O resto é calibragem, é avançar na investigação, é pegar todo mundo, é recalibrar em relação àqueles que foram injustiçados. Luiz Fernando, o tema é delicado mesmo. E você está disputando uma eleição numa base muito crítica, né? Uma base que todo mundo tem opinião. Em que medida que essa polarização absurda, né, das setas ideológicas idiotizantes, como eu costumo dizer aqui, em que medida que isso vai se incorporar à campanha, se é que isso já não está acontecendo? Porque daqui a pouco um vai dizer, o Luiz Fernando é comunista. Outro vai dizer, não, peraí, ele atende o PL também, então ele é nazista. Ou, enfim, como é que tira uma disputa da OAB dessa fumaça? Não sei se a gente tira. Nós vamos fazer tudo para tirar. Porque a política partidária nunca influenciou a eleição da OAB. Nunca. E é muito ruim que influencie. Mas tem um candidato que está querendo fazer isso, né? Então está querendo rotular e para dizer que daí a disputa está se dando entre esquerda e direita. E eu brinco, tem amigos meus que são mais à esquerda que reclamam que eu advogo o PL do Bolsonaro. Os mais à direita reclamam porque eu advoguei para figuras do PT lá atrás. E para o Michel Temer, que seria um golpista. Eu disse, gente, eu advogo para quem me dá procuração. Isso não significa, Jairo, que eu não tenha as minhas convicções políticas. Só que enquanto dirigente de ordem, e hoje eu sou um dirigente de ordem, eu sou diretor da Seccional do Paraná, eu assumo o compromisso de não me manifestar e nem fazer com que a minha convicção política, seja ela qual for, interfira na minha atuação. Eu tenho 12 anos de ordem, não tem ninguém que aponte um ato meu dizendo, olha, ele atuou ali assim ou aqui porque pensa daquele jeito. Não. Até porque atender a advocacia, fazer uma escola superior da advocacia grande, ser muito firme na defesa das prerrogativas,
garantir uma boa remuneração para os advogados da ativa. Não tem nada a ver com polarização política. A polarização política só atrapalha a advocacia. A gente tem que imunizar a ordem dessa polarização. A polarização é ruim, você tem razão, porque ela tira a racionalidade do debate. Na política isso é ruim. Na ordem é desastroso. Nós, do Movimento 11 de Agosto, estamos colocando uma barreira para que essa polarização não invada a discussão da ordem. Senão a gente não discute a advocacia, não discute o que é bom para os advogados e fica num fla-flu que não leva a nada. Bom, acho que é importante você ter colocado isso, porque eu sei que uma das chapas que concorre aqui em âmbito da subseção de Cascavel fez uma pesquisa, mandou um questionário, se não me engano, para 1.800 advogados, recebeu 70 respostas, com uma pergunta que é chave, é crucial. É o que esperar da ordem? O que vocês querem da ordem? O que é o ponto nevrálgico, central? Luiz Fernando, você já conseguiu traduzir esse sentimento que amarga, o que preocupa o advogado? Qual seria a principal questão se você pudesse elencar? Olha, eu diria que assim, tem duas ordens de preocupação. Primeiro tem uma preocupação com a advocacia em si. A gente tem, Jair, 1,5 milhão de advogados. 90 mil no Paraná, um para cada 167. Uma advocacia pauperizada, 30% ganhando até 2 salários mínimos, 48% em home office. Então aquela advocacia romântica que nós conhecemos, ela não existe mais. Então ele está preocupado com a profissão dele. E nós temos que tomar todas as medidas para recuperar a autoestima do advogado, criar oportunidades, garantir formação continuada, apostar na advocacia dativa. Essa é uma preocupação dos advogados. E eu acho que essa deve ser a prioritária. Mas daí fica a pergunta, né, Luiz Fernando? O que a ordem pode fazer pela causa? Pode, por exemplo, nós temos 19 mil advogados que estão na advocacia dativa, que atende 10% da população que não tem dinheiro para pagar advogado. A gente tem que lutar para aumentar a tabela dos dativos, porque os advogados são remunerados por essa tabela, e nós temos no Paraná o maior programa de advocacia dativa do país, com um orçamento de 120 milhões ano. Nós temos que reajustar a tabela, criar a escola dos dativos, dar formação para 19 mil advogados, que vão estar mais bem formados e mais bem remunerados. Isso toca a vida dos advogados. Nós vamos transformar todo o valor da anuidade que o advogado paga em crédito para gastar na Escola Superior da Advocacia, que a gente vai multiplicar por 4. Todo mundo que tem dinheiro, depois que sai da faculdade, paga cursos caros para complementar a formação. Nós vamos entregar de graça para 90 mil advogados o maior programa de formação continuada do Brasil. É o que a gente pode fazer. Tem mais coisa para fazer? Tem. Mas eu dei 2 exemplos concretos para você. A gente tem um botão para resolver isso? Não. Não tem, porque essa é uma lógica de mercado. Tem muita oferta de advogado para pouca demanda. E ninguém ainda inventou uma lei para revogar a lei da oferta e da procura. Desde Adam Smith, sobrou demanda, oferta em relação à demanda, cai o preço. Mas tem muita coisa que a gente pode fazer, sempre reconhecendo que a ordem tem, claro, limites. E eu não vou propor mágica. A segunda ordem de preocupação de preocupações que tem os advogados, aí tem a ver com o país, com os abusos do Supremo, com a ineficiência do Conselho Federal, com a insegurança jurídica, com a terceirização da prestação jurisdicional dos juízes para os assessores, com a ofensa às prerrogativas dos advogados que não são atendidos pelos juízes, que têm o direito de sustentar oralmente cerceado. Isso tudo a ordem também vai atuar de forma muito firme e forte num slogan que está na 6ª proposta minha, que é nenhum advogado desrespeitado no Paraná. Eu acho que se a gente tratar desses 2 temas, a gente trata da maioria das preocupações dos advogados. Lembrando que a ordem, às vezes, muita gente me diz, se mete em coisa que não é para se meter. Mas a lei que nos rege, o Estatuto, a Lei 8.906 de 94, diz que a ordem tem que cuidar da democracia, da Constituição, do Estado Democrático de Direito. A lei nos entregou obrigações que não entregou para o CREA. Então, por isso que a ordem fala sobre esses outros temas e a gente vai falar com coragem de verdade, que é o slogan da nossa chapa. Pois é, você citou o Adam Smith, da lei invisível do mercado, da mão invisível do mercado, perdão. Eu lhe pergunto, será que o CRM, lá dos médicos, foi mais competente que a OAB quando conseguiu restringir a expansão de cursos de medicina, que é um grande filé das universidades, o curso de medicina, mas me parece sempre que houve um trabalho muito forte, um lobby, né, em Brasília,
dos médicos muito influentes, que de alguma forma deu uma freada na expansão dos cursos de medicina. O curso de direito é diferente, né? Você tem em todos os lugares. Você acha que foi uma sobreoferta de cursos de direito que nos trouxe a esse ponto que você acabou de dizer, de 30% dos advogados muito mal remunerados? Não tenho a menor dúvida, nisso tem falha do Conselho Federal. Foi fraco, porque não tem legitimidade política para barrar os cursos de direito. Nós temos 1.900 faculdades de direito no Brasil. Não tem lugar do mundo. 130 no Paraná, 32 em Curitiba. Não deveríamos ter permitido isso nunca. Não tem mais vestibular. Raro vestibular só nas públicas e em poucas privadas. Você vai lá e faz a inscrição e passa, todo mundo passa. E isso significa um problema de gerações, já. A gente não vai resolver como um passe de mágica. Mas eu vou fazer algo que não foi feito nas últimas gestões. Eu sou candidato de situação, poderíamos ter feito, mas cada um que chega avança um pouco. Tem um provimento que é de 2008 que diz o seguinte: nós fiscalizamos os cursos aqui. Dos 130, só 17 tem o OAB recomenda, o selo de qualidade do OAB. Nós vamos fazer uma blitz nos cursos e pedir o fechamento aqui no Paraná de todos aqueles que não cumprem os requisitos mínimos de aprovar a segunda média do exame da ordem por 3 anos consecutivos ou 5 alternados. Eu vou lutar contra os cursos que, faço uma observação importante, foram muito estimulados pelo primeiro e pelo segundo mandato do presidente Lula, com o FIES e com o ProUni. São programas, em tese, muito bons, mas faltou o sarrafo da qualidade e entregaram dinheiro demais a empresários que não estavam comprometidos com a qualidade desses cursos. As faculdades tradicionais no Brasil inteiro, agora recentemente a Unicuritiba, o Positivo, foram comprados por grandes grupos de educação, dos chamados tubarões do ensino, que estavam só interessados em lucro, entregaram baixa qualidade, não fazem ninguém pagar no exame da ordem e ficaram multimilionários. Foi um erro e a gente precisa corrigir isso da maneira que a gente possa corrigir. Pois é. Aqui se costuma fazer uma alegoria a respeito, dizendo que a categoria mais numerosa da cidade são os corretores de imóveis. Mas aí é uma controvérsia, né? Se colocar junto com os advogados, os que são advogados e corretores de imóveis, os doutores vão ficar na frente de novo da categoria mais numerosa da cidade. Luiz Fernando, antes de encerrar e passar para as suas considerações finais, quero fazer um registro. Luiz Fernando Pereira é participante conosco há mais de 10 anos de um programa chamado Pitoco Futuro, que a gente firmou lá atrás, em que o Luiz Fernando, pessoa física, CPF, ele passou a contribuir com uma escola de Cascavel para que a gente entregue o jornal lá toda sexta-feira como estímulo ao gosto pela leitura, levando o noticiário local, informação local, num texto bacana que ajuda a professora de português, né? Porque tem alguns textos que atrapalham a professora de português, né? Enfim, Luiz Fernando, quero fazer esse agradecimento por você ser partícipe do programa Pitoco Futuro de Educação e também passar para você as suas considerações finais. Pode pedir o votinho. Esse link vai para todos os advogados. Se depender de mim, vou mandar no Zap de todo mundo aí. Então é uma oportunidade para você olhar no olho do advogado e dizer a que você veio como candidato a presidente. Bom, primeiro eu quero dizer que, além disso, sou leitor, você sabe, do Pitoco. É por aqui, pelo Pitoco, que eu me informo das notícias de Cascavel. Estou sempre antenado em tudo que está acontecendo aqui. E eu quero pedir o voto. Ganhar a eleição, diz um amigo meu, pedindo o voto é difícil, sem pedir é impossível. E eu tenho pedido votos de forma diferente nessa eleição, visitando escritórios de advocacia. A gente contabilizou agora, eu já fui a 49 escritórios de advocacia em 7 dias, ouvindo a advocacia. Aqui em Cascavel isso tem um gosto especial, como eu disse, como cascavelense. Já fui a escritórios de advocacia aqui e vou continuar indo hoje à tarde, ouvindo a advocacia aqui de Cascavel. E eu gostaria de voltar aqui, Jairo, daqui a um ano, e visitar os mesmos escritórios de advocacia para ouvir deles se eu fiz por merecer o slogan que criei, Coragem de Verdade, e se essas propostas, algumas das quais eu mencionei aqui, foram cumpridas. Se eu receber um sim da advocacia cascavelense, terá valido a pena ser candidato e, mais do que isso, se eu me eleger, ter sido presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu peço o voto a todos os advogados e advogadas aqui da minha Cascavel. Vote 11 aqui em Cascavel e na seccional na OAB estadual.
Deixa um contato, Luiz Fernando, nem que seja do Instagram, para que as pessoas possam acompanhar o seu trabalho. Nós temos a página da 11 de agosto, 11 números romanos XL, minúsculo, agosto, 11 de agosto, Paraná, e tem a minha página pessoal, Pereira_LF. As duas estão lá com as nossas propostas, faça um contato, a gente está em contato com todo mundo por lá. Perfeito. Como esse espaço é pluralista, está aberto também para as outras chapas, as outras demandas dessa área, e o bom debate é isso. Você coloca as pessoas à vontade para colocar as suas ideias de forma civilizada, uma palavrinha que está faltando muito no debate político brasileiro, embora não seja o caso aqui da questão política, que é o respeito e a civilidade. Amigos, deixo um grande abraço para vocês, saúde a todos, a gente volta a conversar na próxima sexta-feira em mais um PitoCast, o podcast do Pitô. Saúde, abraço e até breve.